Vamos lá, então. Então, tá aí, ó. Introdução à manutenção, tá? É, eu acho, sim, que a manutenção, ela é uma das coisas que são mais importantes, talvez, dentro do processo produtivo. Porque não cabe só no setor metalmecânico. Todo o setor produtivo necessita de um setor de manutenção, né? E uma boa manutenção sendo executada, a gente vai ter, então, uma indústria que para menos, que produz mais e se torna mais eficiente, né? Então, a eficiência do sistema produtivo vem muito ligado com a eficiência da equipe de manutenção. Ah, e é um dos motivos de preocupação, porque conforme a gente vai ter uma economia cada vez mais globalizada, né, uma concorrência maior, aqueles que conseguirem diminuir o custo de produção, né, vão se manter melhor no mercado. E um dos meios da gente diminuir o custo de produção é ter, então, uma eficiência dentro da manutenção industrial. Tá? Então, o que a manutenção tem a ver com a qualidade total, né? A manutenção tem a ver com a parte de qualidade total por causa da disponibilidade de máquina, né? Uma boa manutenção, eu tenho máquinas disponíveis por mais tempo, né? Eu tenho um aumento de competitividade, tá? Eu tenho um aumento da lucratividade, ou seja, quanto menos eu gastar com quebra, com paradas de manutenção, né, eu vou ter mais margens de lucro sobre o produto, né? E se a manutenção é boa, né, também me dá uma satisfação do cliente. E a qualidade total, ela preza pelo o produto com defeito zero, tá? Então, seriam os fatores de importância da manutenção, tá? Então, se eu não tiver um bom programa de manutenção, os prejuízos serão inevitáveis, pois as máquinas com defeitos ou quebradas causarão diminuição ou interrupção de produção, né? Me causa atraso nas entregas, me causa perda financeira, né? Isso acarreta aumento de custo, tá? E a gente pode ter, então, acarretar a presença de defeitos de fabricação, que pode levar à insatisfação do cliente, né? E todos esses problemas somados me faz perder mercado. Então, para evitar o colapso da minha empresa, devo obrigatoriamente definir um programa de manutenção com métodos preventivos, a fim de obter, né, rolamentos nas quantidades previamente estabelecidas e com qualidade. Também devo incluir no programa as ferramentas a ser utilizadas na revisão da vida útil de cada elemento das máquinas. Então, vamos dar um breve históricozinho, como a gente faz todas as coisas, a gente faz um breve histórico, né? Então, assim, a manutenção, embora despercebida, sempre existiu, tá? Mesmo nas épocas mais remotas, desde que o homem começa a utilizar máquinas, né? Lá naquelas máquinas antigas, dos grandes moinhos de farinha, dos grandes moinhos de cana, né? Até o século XVI, né? Sempre houve necessidade de manutenção. Então, quando quebrava uma peça, teve que ser reposta, né? Fazer com que a produção não parasse. Tá? Mas a manutenção, ela começa a surgir como a palavra mesmo, manutenção, e como estudo, né? Com o surgimento do relógio mecânico. Então, os primeiros relógios mecânicos, né, que envolviam uma grande quantidade de engrenagens, né, no seu funcionamento, né? Aí a gente tem o surgimento dos primeiros técnicos de montagem e os primeiros técnicos de assistência. Então, a gente tinha lá o relojoeiro, que montava esses relógios, mas também tinha o outro tipo de relojoeiro, que é o relojoeiro que dava assistência, ou seja, aquele que vinha fazer a manutenção. Mas é com a Revolução Industrial, ali com 1700 e pouco, metade do século 1700, 1750, por essa volta,
começa a Revolução Industrial, né, onde a indústria têxtil começa a utilizar o vapor e começa a ter os primeiros teares, né, os primeiros teares mecânicos e a utilização da máquina a vapor para a motorização dessas máquinas. Então, aonde começa a produção em massa, né, é que a gente então tem o surgimento basicamente da manutenção moderna, né, que há então essa característica de não parar a produção, né? Então, de se ter sempre a máquina em perfeitas condições para o uso, diminuindo o seu tempo de parada, tá? Nessa época, a manutenção basicamente era quando a máquina estragava, quando havia uma quebra de uma peça da máquina, se parava a máquina, se fazia a manutenção, se fazia a substituição da peça, né? Se fazia o conserto e se recomeçava novamente a utilizar a máquina até um novo tipo de estresse que poderia ocorrer. Tá? E ela vai se firmar mesmo como necessidade, né? Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, quando explode a produção em massa. Né? A Segunda Guerra Mundial ela é um marco da produção seriada, né? Onde se necessitava ter uma grande produção, né, com menor tempo. E depois a guerra, né, o pós-guerra, né, marca pela competitividade desses países, né, grandes produtores, em terem o mercado para si. Né? Então, a gente teve a grande concorrência, né, da Inglaterra, Alemanha, Itália, Japão, né, que vinha surgindo, né? Também Estados Unidos, né, que vem, então, com esse desempenho industrial em grande escala, e aí a manutenção vem junto. Nos últimos anos, com a imensa concorrência, os prazos de entrega dos produtos passam a ser relevantes para todas as empresas. Com isso surgiu a motivação para prevenir contra a falha de máquinas e equipamentos. Essa motivação deu origem à manutenção preventiva. Né? Então, até esse momento, né, ali na Segunda Guerra, pós-guerra, então ali nos anos 50 para diante, começa uma preocupação não só de fazer uma manutenção de correção. Quebrou, troca. Espera quebrar a máquina para poder fazer o conserto. Não. Se entra numa fase que a gente começa a chamar então de manutenção preventiva. Né? É uma manutenção que é tipo um check-up. Né? Tu estabelece um período de produção, após aquele período de produção se faz um check-up, se vê, né, se faz uma análise de desgaste de algumas peças e algumas peças são trocadas, mais ou menos como a gente faz com o carro. Né? A gente compra um carro, faz a revisão de 10 mil quilômetros, a revisão de 20 mil quilômetros. Essas revisões de 10 mil, 20 mil quilômetros, né? Depois de 1 ano, 2 anos de utilização do carro, são paradas programadas, então são uma manutenção preventiva. Não quer dizer que o veículo vá apresentar falhas, mas lá, então a gente sabe ali, ó, por um determinado estudo se sabe que até 10 mil quilômetros de utilização desse carro, quais são as peças que vão apresentar algum tipo de desgaste. Né? Então, são essas que estão naquele checklist de itens que têm que serem analisados, né, para se fazer uma troca ou não. Então, a manutenção preventiva é mais ou menos isso. É como uma manutenção que a gente programa, né, faz um checklist de desgaste e se faz a substituição preventivamente, mesmo que não haja um, um desgaste excessivo das peças. A gente faz, então, a troca preventiva, simplesmente, né, baseado na experiência. Tá? Então, aqui, em suma, nos últimos 20 anos, tem havido preocupações técnicas empresárias, técnicas específicas para melhorar o complexo homem-máquina-serviço. Tá? Eu botaria mais de 20 anos. Essa apostila aqui, que é baseada nos cursos do Senai, né, já tem um bom tempo. Né? Vou dizer para vocês assim, que, além da manutenção preventiva, desde os anos 80, né, se buscava outros tipos de manutenção
além da preventiva. Então, os conceitos e objetivos. Para entender a manutenção como conjunto de cuidados técnicos indispensáveis no funcionamento regular e permanente de máquinas, equipamentos, ferramentas e instalações, esses cuidados envolvem a conservação, a adequação, a restauração, a substituição e a prevenção. Tá? Então, a gente tem esses cuidados de conservação, de adequação, tá? Da restauração. Então, conservação, né? Conservar a máquina, né, o máximo possível, né, para que não haja um desgaste excessivo. Então, na conservação, verificar as trocas de óleo, né, nos prazos normais, né, verificar se não há aquecimento de nenhuma peça, ter uma boa refrigeração, ter todos esses cuidados de conservação, de adequação, de ter as peças das máquinas sendo adequadas ao uso, né? Então, se um determinado tipo de rolamento da máquina original não é para aquele meio que a gente tem ali, então a gente comprou um motor, o motor não tem um rolamento blindado para trabalhar num ambiente agressivo, como da fábrica de adubo, então vamos trocar o rolamento, vamos botar um rolamento blindado, né, para que ele possa trabalhar num ambiente agressivo, como de fábrica de adubo. Então vamos adequar, a gente vai adequando a máquina para o uso, né? A restauração, se houve desgaste de alguma peça, se há possibilidade da gente restaurar essa peça, a gente pode fazer então a restauração, tá? Então a gente pode estar restaurando alguma peça que não há grande risco, né, na falha dela, se ela apresentou alguma trinca, mas essa trinca não representa um risco iminente de falha, a gente pode fazer uma restauração no local da trinca. A substituição aí sim, né? Se a gente vê que o desgaste é excessivo, né? Se faz uma análise, olhou ali, o rolamento está com um desgaste muito grande, o eixo tem desgaste, a bucha, o mancal, qualquer um desses aí está com um desgaste excessivo, né? A gente vai lá e faz a substituição. E a prevenção é aquilo que a gente acabou de falar, né? Antes que aconteça qualquer malefício, a gente já faz a substituição preventivamente, né? Não há necessidade de deixar entrar naquele estágio de desgaste excessivo, tá? De modo geral, a manutenção na empresa tem como objetivo manter os equipamentos e máquinas em condições de pleno funcionamento para garantir a produção normal e a qualidade dos produtos, prevenir prováveis falhas, né, ou quebra dos elementos das máquinas. Alcançar esses objetivos requer manutenção diária em serviços de rotina e de reparos periódicos programados. A manutenção ideal de uma máquina é a que permite alta disponibilidade para a produção durante todo o tempo em que estiver em serviço e a um custo adequado. Então, não pensando que o pessoal de manutenção não trabalha tanto quanto da produção. Eu diria que trabalha tanto ou até mais do que o pessoal de produção, né? Porque é uma rotina diária, manutenção é uma rotina diária, tem que fazer isso todos os dias, tem que ter uma programação, né, para que de acompanhamento, e ela tem que ser uma programação rigorosa, né? Tem então assim, tem tal setor que tem nesse setor que fazer hoje é dia de fazer verificação da temperatura de todos os mancais, então você vai lá e faz, né, rigorosamente a levantamento de temperatura de todos os mancais. Mas se fez isso ontem, não houve alteração, não interessa. É essa rotina de observação que transforma o teu programa de manutenção em eficiente. A responsabilidade pelo serviço de rotina não é somente do pessoal de manutenção, mas também de todos os operadores de máquinas. Salientamos que há também manutenção de emergência ou corretiva, que será estudado logo adiante. Não quer dizer que eu tendo um plano de manutenção que vai além do corretivo, que não vai ocorrer
um evento, né, que a gente não tenha como previsto, predito ele anteriormente, tá? Porque a natureza ela apresenta coisas que estão fora do nosso controle, tá? Alguns desgastes materiais ou algum colapso de falhas por fadiga, né, ocorrem sem mesmo estar dentro de um padrão, né? Por N problemas, né? A gente pode estar, como a gente viu ontem, né? De repente, um tratamento térmico mal feito lá na fabricação da peça, né? Que a gente não tem controle sobre isso. O tratamento térmico foi mal feito, houve propagação de trinca interna dentro da peça que não foi detectada no exame de raio-x ou não foi feito no exame de raio-x durante a fabricação. Então, a gente não tem esse controle sobre esses dados. E mais que a gente faça uma manutenção, né, de repente, uma trinca interna eu não tenho como, né, através do programa de manutenção, prever que vai haver uma quebra do eixo, uma quebra de uma polia, uma quebra de uma engrenagem. Tá? Então, são eventos que estão fora do controle da manutenção diária. Mas, então, aí nesse caso, se faz necessário uma manutenção corretiva. Né? O serviço periódico de manutenção consiste de vários procedimentos que visam manter a máquina e equipamentos em perfeito estado de funcionamento. Esses procedimentos envolvem várias operações. Tá? Então, dentro dessas operações é monitorar as partes das máquinas sujeitas a maior desgaste, tá? Ajudar ou trocar componentes em períodos predeterminados, exame dos componentes antes do término de suas garantias, replanejar, se necessário, o programa de prevenção, testar os componentes elétricos. Então, como eu disse para vocês, é uma rotina. Né? Monitorar as partes das máquinas tem que fazer parte dessa rotina. Né? Então, a gente, dentro dessa rotina, a gente tem que ter um histórico, a gente tem que conhecer o histórico de funcionamento e de manutenção corretiva de cada equipamento que tem dentro da nossa fábrica. Né? Então, se a gente pega ali uma fábrica de adubo ali, eu tenho que ter de cada esteira, né, o histórico, desde que aquela esteira foi montada, quantas vezes ela parou, quais foram as manutenções, quais foram os boletos que deram problema, né, quais foram os mancais que teve que ser trocados, quais são os rolamentos que tiveram que ser trocados, tá? Quanto tempo durou a borracha da esteira, né? Houve algum problema da esteira romper fora do período de manutenção, né? Nos redutores, né? Aqueles redutores, de quanto em quanto tempo foi trocado o óleo, né? Qual era o estado do óleo, era o óleo adequado, teve que fazer a adequação do óleo. Então, quer dizer, todo esse histórico de cada equipamento, de cada setor da fábrica tem que ser feito. E quanto mais controle eu tiver sobre isso, melhor vai ser a minha manutenção. Né? Não quer dizer que eu não vá fazer mais nenhum serviço, pelo contrário. Quanto mais controle eu tenho, mais serviço me vem de controle, né, sobre o maquinário. Tá? Ajustar ou trocar componentes em períodos pré-determinados, isso que eu disse para vocês. Né? Então, a gente tem que fazer uma adequação dentro do funcionamento. Né? Se os componentes dentro daquela periodicidade, esse óleo é o adequado? Será que não, se eu trocar de óleo por um óleo que vai me dar uma maior vida útil, né? Não vai ser melhor? Então, qual é o componente? Né? Se é um óleo sintético, se é um óleo mineral, o que é melhor para essa minha máquina? Então, essa é a graxa que é adequada. Então, todos esses detalhes têm que fazer parte da rotina de manutenção. Os serviços periódicos de manutenção podem ser feitos durante paradas longas das máquinas por motivos de quebra de peças, o que pode ser evitado, ou outras fases, ou durante o planejamento de um novo serviço, ou ainda no horário de mudança de turno. Tá? Então, esses aí são alguns hábitos que a gente pode criar, né, para fazer alguns ajustes, né, dentro da nossa manutenção. Bom,
eu sei que dentro de um determinado período, eu tenho que trocar as buchas de algum, de algum mancal, né? E qual o melhor período para fazer essa troca sem que isso atrapalhe muito a produção, sem que isso não vá acarretar parada muito longa? Bom, às vezes não tem como fazer isso, porque, né, a produção é contínua. Por exemplo, eu estou trabalhando numa fábrica de adubo, né, e estão fazendo uma formulação de um determinado tipo de adubo. Não tem como ter parada enquanto está formulando aquele adubo ali, né? Então, tem que se esperar, então, terminar a formulação, entre a troca de uma formulação e outra, né? Então, se passou 2 dias produzindo uma determinada fórmula, né? Durante aqueles 2 dias, provavelmente a máquina trabalhou 48 horas ininterruptamente, o maquinário todo, né? A tua planta trabalhou 48 horas ininterruptamente. Bom, depois dessas 48 horas, nós vamos trocar de formulação, vamos formular outra. Bom, entre uma troca e outra, entre um ajuste e outro da produção, eu posso, então, fazer as trocas das buchas que estão programadas para daquele mancal que eu já tinha, né, dentro da minha programação, que eu sabia que dentro de, né, tantos dias eu tinha que fazer a troca daquelas buchas. Sei lá, eu tinha 180 dias para trocar as buchas, né? Então, dentro desses 180 dias, eu tenho que enxergar uma brecha na produção para que eu faça essa troca. Tá? Então, claro que isso tudo a gente pode programar. Né? Por quê? Porque não é ainda uma parte corretiva, ou seja, eu estou dentro de uma manutenção programada. Tá? As paradas programadas visam a desmontagem completa da máquina para o exame de suas partes e conjunto. As partes danificadas após os exames são recondicionadas ou substituídas. A seguir, a máquina novamente montada e testada para assegurar a qualidade exigida no seu desempenho. Tá? Em alguns tipos de planta, é normal, né, que na entre-safra de produção, né, da, naquele tipo de plano industrial, se possa fazer uma parada programada, onde, como devido à entre-safra de produção, eu posso, então, parar por alguns dias, né? E nesses dias que a fábrica vai ficar parada, a gente pode fazer uma manutenção programada, onde a gente pode trocar várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente pode, né, trocar motores, a gente pode mandar retificar motores, a gente pode fazer uma série de coisas nesse período em que a fábrica vai ficar disponível, né, para manutenção, já que ela não vai estar produzindo nada. Depois dessa parada, né, a gente remonta as máquinas e aí depois a gente faz uma série de testes, né, para ver se ficou o desempenho está dentro do esperado. Tá? E esses reparos que não são programados, né, que são aleatórios, né, que não se tem nenhum controle sobre ele, né, a gente chama de manutenção corretiva. Né? Aqui ele dá um exemplo: se uma furadeira de bancada estiver em funcionamento e a correia, né, deverá ser substituída. Se a correia partir, né, o que acontece? Tem que substituir na hora. Viu? É uma manutenção que não tinha. Né? Porque, de repente, comprou uma correia com uma qualidade inferior à que era recomendado, ou por uma questão de economia, né? Se comprou um produto com mais baixa qualidade, né, e não estava adequado para o ritmo de trabalho, né, pode ocorrer de haver uma queda. Tá? E o que acontece? Todo esse tipo de manutenção tem que ser acompanhado, tem que ser registrado, tem que ter um registro muito bem feito desse tipo de, de manutenção. Eu estou falando um pouco mais sobre isso, de registro, de fazer manutenção, porque acho que, o meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi como planejador de manutenção. Tá? Então, quando fui trabalhar, né, a fábrica não tinha, eu já tinha 10 anos a fábrica, ela tinha 10 anos
de existência. E nesses 10 anos havia muito pouco registro, né? Se fazia muita manutenção corretiva, se fazia a manutenção das paradas, né? E manutenção preventiva se estava começando. Eu entrei lá quando se estava implantando a manutenção preventiva, né? Ou seja, era a manutenção com essas pequenas programações, né, de, de fazer acompanhamento de temperatura de mancais, nível de vibração, né? Então, através dessas rotinas de verificação, a gente foi começando a criar um sistema de programação, né, da manutenção. Ó, a temperatura de tal máquina vem se elevando tal dia, então a gente vai fazer, ó, daqui a 10 dias a gente para e vamos fazer uma verificação dos rolamentos dessa máquina para ver o que está acontecendo com ela. Tá? Então, é por isso que eu falo um pouco para vocês sobre isso. Né? Foi, foi a primeira vez que eu fui trabalhar e eu tive que me adequar a esse tipo de realidade. E depois a gente começou com outro tipo de manutenção, que além da preventiva, era a preditiva. Né? E aí, então, a gente começou a fazer um estudo de predição. Né? Aí teria um estudo que envolve estatística, né? Envolve um pouco mais de conhecimento, né? Porque aí a gente faz uma previsão, né, de quando poderá ser feita essa manutenção. A gente começa a se antecipar, né? Então, estudando o histórico da máquina, tem todos os registros, estudando o histórico da máquina, através de um estudo estatístico, eu consigo fazer uma previsão, né, de quando poderá ocorrer um problema, e eu tendo essa previsão de quando pode ocorrer, eu posso antecipar, né, o período de manutenção, né, dessa máquina. Tá? Então, já como eu falei para vocês, os tipos de manutenção, a gente tem a planejada e a não planejada. A não planejada é a corretiva, né? Quebrou, trocou. Né? E a planejada, então, a gente tem esse tipo da preventiva, né? Que a gente estabelece através de uma experiência, né, das máquinas que a gente tem, né, um período de fazer trocas preventivas, né, fazer análises preventivas. A preditiva, como eu disse para vocês, né, ela, baseada no conhecimento das condições de cada componente das máquinas e equipamento, né, esses dados são obtidos por meio de acompanhamento de desgaste de peças, né, e testes periódicos são efetuados para determinar a época adequada para a substituição. Tá? Então, a gente tem ali análise de vibrações, monitoramento de mancais, temperatura. Então, a gente consegue se antecipar com uma certa facilidade a manutenção. Depois a gente tem outro tipo que é a TPM, que é a manutenção produtiva total, tá? Que ela foi desenvolvida no Japão, é um modelo calcado no conceito da minha máquina cuido eu. Tá? O que a TPM ela está muito ligada com o conceito de just in time, just in case, né? Mas mais o just in time, né? E de células de produção. Então, tem muito a ver com esse sistema, o sistema Toyota de produção. Tá? A TPM ela vem vinculada com o sistema Toyota de produção, né? Que nesse tipo de manutenção ela prevê que o operador é o responsável pela manutenção da sua máquina. Por isso que diz, da minha máquina cuido eu. Né? Então, nós temos ali um setor de estamparia, né? E o operador daquela máquina de estamparia, ele seria o primeiro responsável pela manutenção da própria prensa, né? Então, das ferramentas da prensa seria ele o primeiro responsável. Né? Desde a limpeza diária, né? De fazer análise de vibrações, fazer análise da temperatura, o operador da máquina é o responsável por ela. A terotecnologia, que é uma técnica inglesa que determina a participação de um especialista em manutenção desde a concepção dos equipamentos até a sua instalação e primeira hora de produção,
Com a terotecnologia, tem-se equipamentos que facilitam a intervenção dos mantenedores. Modernamente, há empresas que aplicam o chamado retrofit, que são reformas de equipamentos com atualização tecnológica. Por exemplo, reformar um torno mecânico convencional tornando em um CNC, um comando numérico, né? É um caso de retrofit. Tá? Então, aqui dá um não planejado, a gente tem a corretiva, quebrou, trocou, né? E tem a de ocasião, né? E a de ocasião é aquela assim, hoje não vou usar a tal, então, dentro de uma metalúrgica, e a gente tem lá um setor de tornearia, hoje o torno copiador não vai ser usado. Bom, o torno não vai ser usado, então vamos dar manutenção nele. Vamos aproveitar que ele está parado e a gente vai lá e dá manutenção. Tá? Esses sistemas são os sistemas mais arcaicos, mais antigos, né? E os mais onerosos, né? Acaba sendo mais oneroso. É uma economia que se faz a curto prazo, mas a longo prazo ela se torna onerosa, porque a tendência de quebra, de paradas por quebra dessas máquinas vai ser muito maior do que se tivesse uma manutenção mais cuidadosa. Tá? Planejamento, programação e controle. Né? Então, ou programação, controle, planejamento, controle e programação, é o famoso PCP, né, que a gente tem nos departamentos de manutenção. Nas instalações industriais, as paradas para manutenção constituem uma preocupação constante para a programação da produção. Se as paradas não foram previstas, ocorrem vários problemas, tais como atraso do cronograma de fabricação, indisponibilidade da máquina e elevação dos custos. Para evitar esses problemas, as empresas introduziram, em termos administrativos, o planejamento e programação da manutenção. Desculpa. No Brasil, o planejamento e programação da manutenção foi introduzido durante os anos 60. Tá? A função planejar significa conhecer os trabalhos, os recursos para executá-los e tomar decisões. A função programar significa determinar pessoal, dia e hora para a execução do trabalho. Um plano de manutenção deve responder as seguintes perguntas: como, o que, em quanto tempo, quem, quando e quanto. Tá? As três primeiras perguntas são essenciais para o planejamento e as três últimas imprescindíveis para a programação. O plano de execução deve ser controlado para se obter informações que orientem a tomada de decisões quanto a equipamentos e equipes de manutenção. O controle é feito por meio de coleta e tabulação de dados, seguido de interpretação. É dessa forma que são estabelecidos padrões ou normas de trabalho. Tá? Então, é muito importante essa parte de coleta dos dados, mas não só a coleta, né? Também a gente planilhar ter planilhas de acompanhamento. E além da coleta, de ter isso tudo planilhado, tudo organizado, a gente interpretar esses dados. Interpretar é o quê? É fazer, mais ou menos, um estudo para saber, né, de quanto em quanto tempo eu estou trocando rolamento, de quanto em quanto tempo eu estou trocando de lixo, de quanto em quanto tempo o meu óleo perde a viscosidade necessária que ele tinha. Tá? E algumas a gente, dentro de uma indústria de certo porte, né? Então, assim, talvez nas indústrias de pequeno porte a gente não consiga ter esse tipo de acompanhamento, mas numa indústria de grande porte é imprescindível a gente ter alguns equipamentos, né? E aí vocês, como técnicos, têm que ter um pouco de conhecimento desse equipamento. Né? A gente tem que ter lá um aparelho para fazer a análise de vibrações, né? Mesmo que seja um aparelho desses portáteis, né? Para fazer o acompanhamento das vibrações. Tem que ter termômetro, né? Termômetro a laser para fazer o quê? Fazer leitura das temperaturas da máquina. A gente tem que ter outros meios, né, de fazer essa pesquisa, né, de interpretar esses dados. Então, é muito importante a gente fazer não só a coleta e a tabulação, mas fazer a interpretação dos dados.
Organização e administração. Por organização de serviços de manutenção, podemos entender a maneira como se compõe e se ordena e se estrutura o serviço para o alcance dos objetivos visados. A administração de serviços de manutenção tem o objetivo de normatizar as atividades, ordenar os fatores de produção, contribuir para a produção e a produtividade com eficiência, sem desperdícios e retrabalho. O maior risco da manutenção que pode sofrer, especialmente nas grandes empresas, é o da perda do seu principal objetivo, por causa, principalmente, da falta de organização e de uma administração excessivamente burocratizada. Tá? Isso é realmente um impedimento, às vezes, para que a manutenção, que a gente tenha mais estudo, né, funcione perfeitamente, às vezes, a burocracia muito excessiva dentro das empresas. Né? Às vezes as empresas criam, às vezes por ter uma necessidade de controle exagerada, né, na forma como às vezes é administradas as empresas no Brasil, principalmente no Brasil, as empresas ainda são muito administradas no sistema piramidal, ou seja, há uma pessoa centralizadora e depois, né, vai passando para níveis mais baixos essa tomada de decisão. Né? No Brasil ainda é muito pouco utilizado, né, a tomada de decisão linear. Né? Então, esse sistema ainda piramidal de tomada de decisão no Brasil cria uma certa burocracia excessiva, né? E isso atrapalha não só a manutenção, atrapalha também o processo produtivo. Né? Bom, vamos adiante. Então, vamos falar um pouquinho da TPM, né? Que é a, a manutenção produtiva total. Tá? Só que a TPM porque vem da sigla em inglês Total Productive Maintenance, tá? Manutenção produtiva total. Essa manutenção preventiva, né? A manutenção preventiva teve origem nos Estados Unidos e foi introduzida no Japão em 1950. Tá? Por que ocorreu isso? Né? Isso é uma questão de pós-guerra, né? Quando houve o plano Marshall de reestruturação do Japão, industrial do Japão, né? Quase todos os sistemas de produção que se tinha nos Estados Unidos foi replicado no Japão. Né? Com uma certa vantagem que no Japão o pessoal tem uma certa tendência a receber melhor essas inovações, né? E não questionar muito. Tá? É um pouco da cultura japonesa. Tá? Enquanto que no Ocidente esse tipo de tomada de decisão encontrou, sei lá, um pouco de resistência, no Japão já foi mais fácil de se introduzir. A primeira indústria japonesa a aplicar e obter efeitos do conceito de manutenção preventiva, né, foi a Toa Nengyo Kogyo, tá? Acho que é mais ou menos isso, tá? Em 1951. São dessa época as primeiras discussões a respeito da importância da manutenibilidade e as consequências para o trabalho da manutenção. Em 1960, ocorre o reconhecimento da importância da manutenibilidade e da confiabilidade como sendo pontos-chave para a melhoria da eficiência das empresas. Surgiu assim a manutenção preventiva, ou seja, o enfoque na manutenção passou a ser na confiança do setor produtivo quanto na qualidade do serviço de manutenção realizado. Então, se dá um enfoque de que a indústria não é só o setor de produção, mas também passa pelo setor de manutenção. Na busca de maior eficiência e manutenção produtiva, por meio de um sistema compreensivo baseado no respeito individual e na total participação dos empregados, surgiu a TPM em 1970. Nessa época era como um avanço da automação industrial,
Busca em termos de melhoria de qualidade, aumento da concorrência empresarial, né, emprego de sistema just in time, né, ou sistema Toyota de produção. Tá? O sistema just in time ele já foi mais para os anos, final dos anos 80 que surgiu. Ainda nos anos 70 se falava porque a Toyota foi talvez a pioneira nesse tipo de sistema de produção. Maior consciência na preservação ambiental e conservação de energia, dificuldade de recrutamento de mão de obra para trabalhos considerados sujos, pesados ou perigosos, aumento da gestão participativa e surgimento do operário polivalente. Todas essas ocorrências contribuíram para o aparecimento da TPM. A empresa usuária da máquina se preocupava em valorizar e manter o seu patrimônio, pensando em termos de custo do ciclo de vida da máquina e do equipamento. No mesmo período, surgiram outras teorias com os mesmos objetivos. A evolução dos conceitos de manutenção. Então, a gente tem aqui um quadrinho aqui, né, que mostra como é que foi esse conceito, né, evoluindo. Então, a gente tem ali os períodos, né, até a década de 50, né, década de 50, década de 60 e década de 80. Né? E aí, como é que era, como é que essa manutenção foi sendo vista durante o, ao longo dos anos? Né? Então, aqui, reparo corretivo. Bom, reparo corretivo, né, era o que se fazia até a década de 50, se fez até a década de 80, e até hoje, né, tem reparo corretivo. Né? Aí que você vê que antes da década de 50, né, não tem mais nenhum outro tipo de manutenção, só tem o corretivo. Né? Eu faço um paralelo, né, porque meu avô também era mecânico. Né? Meu avô trabalhou na década de 50, 60, aqui nas indústrias de Rio Grande, né, um pouquinho da década de 70, ele, né, chegou a ser chefe de oficina, e na época dele a manutenção era só isso, era só reparo corretivo. Né? Quebrava a máquina, né, eu tinha que fazer o conserto. Às vezes, né, o conserto da máquina chegava a terminar 3 horas da manhã. Né? Então, os mecânicos ficavam lá até 3 horas da manhã, né, consertando a máquina, e 8 horas já tinha que estar lá de novo. Né? Vim para casa, só bater o ponto, dizer que dormiu alguma coisa, né, e 8 horas da manhã o mecânico já estava de volta. Né? O que era permitido pelo Ministério do Trabalho daquela época. Nem, acho que nem o Ministério do Trabalho não tinha assim. Né? Mas era isso. Né? Terminava, cansei de ver meu avô chegar em casa às 2, 3 horas da manhã, né? E no outro dia, 8 horas da manhã, já tinha ido embora, já tinha saído para ir para a fábrica para pegar o próximo turno. Né? E eu já entrei nos anos 80, então nos anos 80 eu já estava participando já do planejamento e manutenção já com a vista de novas técnicas da manutenção produtiva, né? Já coisas já mais um pouco modernas nos anos 80. Né? Na questão de 20 anos mudou bastante coisa. Mas acho que nos últimos 30 não mudou muito. Tá? Mas vamos lá. Gestão mecânica da manutenção. Ela começa na década de 80, na década de 50. Né? Manutenções preventivas, começa na década de 50, mas não é generalizado. Né? Revisão sistemática, né? Ou seja, somente na década de 60 que a gente começa a ter uma visão sistemática, ou seja, manutenção do sistema de produção, né? E tem a TPM. Né? Manutenção corretiva com incorporação de melhorias. Também, só na década de 60, eu diria que 70, né? Trazendo para o Brasil essa realidade 70 e 80. Tá? Prevenção de manutenção, também, eu diria que mais para a década de 70 e 80, prevenção de manutenção. Tá? Manutenção preditiva. Bom, manutenção preditiva começa nas grandes indústrias na década de 80. Então, graças a essa visão que eu tive meu primeiro emprego. Né? Foi aqui que eu entrei.
para trabalhar com manutenção preditiva, tá? A abordagem participativa e a manutenção autônoma, né? Então, são coisas dizer assim, mais dos anos 90, né? Eu não diria tanto dos anos 80, já começa mais nos anos 90, quando se começa a falar em qualidade total. Os 5 pilares da TPM, né, são as bases sobre as quais construímos um programa de TPM, né, envolvendo toda a empresa e habitantes para encontrar metas, tais como defeito zero, falha zero, aumento da disponibilidade de equipamento e lucratividade. Os 5 pilares são a eficiência, o auto-reparo, o planejamento, o treinamento e ciclo de vida. Tá? Então, por isso que eu boto 5 pilares, seja um desenhozinho nas colunas gregas, mas seria 5 pilares. A eficiência, auto-reparo, planejamento, treinamento e ciclo de vida. Os 5 pilares são baseados nos seguintes princípios: atividades que aumentam a eficiência do equipamento, estabelecimento de um sistema de manutenção autônomo pelos operadores, estabelecimento de um sistema planejado de manutenção, estabelecimento de um sistema de treinamento objetivando aumentar as habilidades técnicas do pessoal e estabelecimento de um sistema de gerenciamento do equipamento. E quais seriam, então, os objetivos dessa TPI? Então, os objetivos, né, que a gente tem é capacitar os operadores para conduzir a manutenção de forma voluntária, capacitar os mantenedores a serem polivalentes, isto é, atuarem em equipamentos mecatrônicos, né, já que esse tipo de manutenção ela vem muito atrelada com a produção automatizada, né? Então, aí entra essa capacitação para que se atue em equipamentos mecatrônicos, capacitar os engenheiros a projetarem equipamentos que dispensem manutenção, isto é, o ideal, né, que a máquina seja, mas aí o que acontece, né? Máquinas que dispensam manutenção são descartáveis, né? É ideal, por um lado né? Por outro já discordaria disso, porque cada vez que tens uma coisa que é descartável, não seja reciclável, a gente quer estar desperdiçando recursos, né? Se desperdiça recursos naturais que cada vez estão mais escassos, né? É viável? Para a manutenção pode ser, para a economia talvez não. Tá? Isso é uma coisa que fica para o futuro se discutir. Incentivar estudos e sugestões para a modificação dos equipamentos existentes a fim de melhorar seu rendimento, né? E dentro dessa visão da produção just in time, né, temos aqui o programa de 8S, né? Na época era 5S, né? Já arranjaram mais 3. Né? No tempo de produção just in time, trabalhava com o sistema de 5S, agora já botaram mais 3 ali, está com 8. O SEIRI, organização implica eliminar o supérfluo. SEITOM, arrumação implica identificar e colocar tudo em ordem. Tá? O SEISU, limpeza implica limpar sempre e não sujar. SEIKETSU, padronização implica manter a arrumação, limpeza e ordem em tudo. SEITSUKE, disciplina implica a autodisciplina para fazer tudo espontaneamente. Shido, né, treinar implica a busca constante da capacitação pessoal. Seisou, eliminar as perdas. Shikari Yaro, né? Em japonês, não sei se está sendo direito. Tá? Shikari Yaro, realizar com determinação e união. Tá? Tem muito da cultura japonesa nesses conceitos aqui, tá? E também o que a gente espera, né, dentro da TPM? Eliminar as 6 grandes perdas. Né? Que perdas são as que a gente tenta eliminar? As perdas por quebra, as perdas por demora na troca de ferramentas e regulagem,
perdas por operação em vazio, que são as esperas, perda por redução na velocidade em relação ao padrão normal, perdas por defeitos de produção, perdas por queda de rendimento. E aplicar as 5 medidas para se obter a quebra zero. De que maneira? Estruturação das condições básicas, obediência às condições de uso, regeneração do envelhecimento, sanar as falhas do projeto e incrementar a capacitação técnica. A ideia de quebra zero baseia-se no conceito que a quebra é a falha visível. A falha visível é causada por uma coleção de falhas invisíveis como no iceberg. Tá? Tem uma gravurazinha. Eita. Deixa eu voltar aqui. Então, ali, ó, como eu estava falando antes, né, a quebra é a parte que é visível de um sistema de manutenção. Deixa eu tirar isso aqui para poder... Bom, então, o que a gente tem ali da parte que é invisível da falha, né? A gente tem ali as folgas, os desgastes, as sujeiras, os detritos, os vazamentos, a corrosão, as deformações, trincas, sobrecarga, desnivelamento, vibrações, ruídos, superaquecimento, né? São as coisas que são invisíveis, que pode ter sido as ocasionadoras da quebra da máquina. E se a gente tiver, então, como controlar, controlar ou pelo menos acompanhar esses indícios, né? Então, se eu tenho ali como controlar, se eu tenho como acompanhar o nível de vibração da máquina, se eu tenho como acompanhar quais são os ruídos dessa máquina, né? A máquina tem quando ela funciona, ela tem um ruído que é típico dela. Qualquer coisa que seja diferente, né? Um ruído diferente, né? Um som que seja emitido por essa máquina, que não é característico do funcionamento dela, já é um indício de que algo está mal, né? Superaquecimento. Então, se eu tenho um controle todo, né, diário de qual é a temperatura com que essa máquina normalmente trabalha, né, qualquer coisa que indique, que dê indicação de que há uma diferença na temperatura, né, eu posso estar tendo, então, um alerta de que algo vai acontecer, né? Trincas, bom, aí as trincas, é como eu falei para vocês, às vezes as trincas internas, as trincas externas a gente tem, é visível, a gente olha, né? Algumas trincas a gente só consegue detectar por um ensaio de líquidos penetrantes, mas trincas que são decorrentes de fabricação, que são internas da máquina e que não passou por um teste raio-x, eu não tenho como prever esse tipo de falha, né, de quebra. A corrosão é uma coisa que a gente tem como acompanhar, né, os pontos de corrosão, que tipo de ponto de corrosão, quão agressiva está essa corrosão do meu material, né? E o que eu posso fazer para que não haja oxidação severa da minha máquina, né? Então a gente tem lá os gatilhos que a gente pode acionar para que a gente não tenha uma corrosão excessiva, né? Se essa máquina está sofrendo algum tipo de deformação, que tipo de deformação é, e essa deformação é compatível com o uso, né? A gente tem que estar sempre de olho, né, nesse tipo de comportamento. Vazamentos. Vazamentos de graxa de óleo que não são comuns à máquina.
é indício de que algo errado está acontecendo ou que vai acontecer algo pior ainda, né? Controle do desgaste, né? Claro, o uso traz o desgaste, né? Então, o que eu posso fazer para diminuir esse desgaste, né? Posso sugerir talvez um tratamento térmico melhor para as peças que estão sujeitas a atrito e que a gente possa ter desgastes menores. O controle das folgas, né? Dos ajustes das folgas que a gente tem sobre a máquina. É interessante a gente também fazer esse acompanhamento. Né? E limpeza, né? A limpeza da máquina, como é que deve ser proceder para fazer a limpeza, que tipo de produto a gente vai utilizar para que a gente possa ter a limpeza, mas esse produto não seja agressivo, que não vá me causar maior problema com oxidação. Tá? Então, são esses problemas que a gente não tem, que não são visíveis, mas que a manutenção tem que se preocupar. Tá? E o que seria uma manutenção autônoma? Na TPM, os operadores de cada máquina, ele é treinado para que ele supervisione, ele que vai atuar como mantenedor, né, de primeiro nível. Né? Um operador que se preocupe em manter a sua máquina, né, para que ela venha a trabalhar sem dar problemas, né, ele vai contribuir para que a manutenção seja mais efetiva. Né? E aí a gente só precisa ter mantenedores específicos, que serão chamados, os operadores de primeiro nível não conseguem solucionar o problema. Né? É mais ou menos que nem o carro, né? Se a gente, né, faz a troca do óleo bonitinho, a gente, né, respeita todo o cronograma de troca de rolamentos, né, de troca dos filtros, filtro do ar, filtro da gasolina, né, a gente faz todo. O dono do carro é o mantenedor em primeiro nível, né? Porque ele quer manter o carro funcionando por maior tempo, né? Então é ele que vai limpar o carro, ele que vai lavar, né? Ele vai lubrificar, vai trocar óleo, trocar filtro, tudo, né? Quem dá essa manutenção de primeiro nível, né? Que coordena, né? É o operador. E depois, aí sim, a gente passa para alguém mais especializado, né? Não vai ser eu que vou lá levantar a tampa do, do cabeçote do motor para trocar tucho, né? Isso aí eu vou levar numa oficina mecânica especializada que vai ter, né, as ferramentas corretas para fazer isso, né? Não é na garagem em casa, né, com meia dúzia de ferramentas que a gente tem em casa, que a gente vai querer fazer uma coisa, né, mais específica. Coisas específicas a gente deixa para a gente que tem maior especialização. Tá? Então, com essas atividades que o mantenedor, né, mantenedor de primeiro nível, ou seja, o próprio operador deve estar atento, né, que é a operação correta da máquina e do equipamento. Então, na operação correta da máquina e do equipamento é usar a máquina com a velocidade recomendada, com a ferramenta recomendada, né, não exigir demais da máquina, né, não colocar a máquina sob sobrecarga. Né. Então, se o operador já tem essa visão, já estamos num bom caminho. Né. Para isso, então, tem a aplicação dos 8S, né, e o registro diário de ocorrências e ações, né, na planilha de acompanhamento da máquina. Quem faz o primeiro registro é o próprio operador, né, ele que vai fazer uma inspeção autônoma, né, ele pode fazer a inspeção verificando a temperatura dos locais, ele pode fazer, né, a parte de limpeza, de ver se tem algum desalinhamento, se não tem algum desalinhamento, se as correias estão, né, corretamente tensionadas. Então, essa inspeção, né, quem faz a primeira, né, é o nosso operador. Tá? E a monitoração no sentido, né, seguindo os sentidos humanos, né, visão, audição, olfato e tato. Né? Aquilo que eu falei para vocês, né,
As máquinas têm um ruído característico de funcionamento. Qualquer, qualquer problema, né, de ruído que não é aquele ruído característico, né, tem que ser anotado, né, tem que ser reportado. Isso, né, dizer, ó, tá com um barulho estranho, né, esse não é o barulho normal dessa máquina. Visão, né, através da visão pode ver, não, mas espera aí, eu acho que esse eixo está balançando demais, não é esse balanço que eu estou acostumado a ver ele fazer. Olfato, né? O olfato é qualquer cheiro, né? Também os odores no entorno do uso da máquina são... Quem usa a máquina diariamente sabe quais são os odores que tem ali, né? Se tem algum cheiro de borracha queimada, se tem cheiro de fio queimado, algum desses indícios, né, pode também ser reportado pelo tato. Né? Eu posso não ter um termômetro ali é, à disposição, mas de repente, né, eu estou acostumado todos os dias a tocar em partes específicas da máquina, sentir a temperatura dessa máquina, sentir a vibração daquela máquina, simplesmente pelo toque. Né? Eu uso essa máquina todos os dias. Então, se eu tocar em certas partes, eu vou sentir qual é a vibração dela, eu vou sentir qual é a temperatura de funcionamento dela. E, de repente, um dia eu toco na máquina e sinto que a temperatura está diferente. Sinto que a vibração dessa máquina está diferente. Então, isso também tem que ser reportado. Né? É o operador que tem que se preocupar, em primeiro lugar, com a lubrificação. Né? Se está tudo lubrificado corretamente, se está usando lubrificante recomendado. Né? Esse operador é que vai elaborar os padrões e procedimentos, né? Ele que vai executar as regulagens simples, né? E os reparos simples. Né? Bom, que tipo de reparo simples? Ele viu ali que o nível do óleo está baixo, ele vai lá e ele repõe o óleo. Ele viu que a correia não está apertada adequadamente, ele faz o aperto da correia. Né? Então, esses reparos simples, que são fáceis de ser feitos, o próprio operador pode fazer. E alguns testes simples ele também pode executar na máquina para ver se está funcionando tudo ok. Né? Então, a gente pode dizer que isso aí é uma manutenção preventiva simples. Né? E para isso ele pode até criar um setlist, um setup né, de como, ó, isso tem que fazer hoje, eu faço isso, faço aquilo. Né? Faz um setlist ali do que ele vai verificar. Né? Hoje eu verifico tal coisa, eu verifico correia, eu verifico proteção da correia, eu verifico parafusos, se estão todos apertados. Ele mesmo pode botar uma rotina de, de preparação. Né? E é importante que todos os operadores participem do treinamento, né, e de grupos de trabalho. Tá? Os efeitos da TPM na melhoria dos recursos humanos. Né? Na forma proposta, a TPM oferece plenas condições para o desenvolvimento das pessoas que atuam em empresas preocupadas com manutenção. A participação de todos os envolvidos com manutenção resulta nos seguintes benefícios. Né? Realização, aumento da atenção no trabalho, aumento da satisfação pelo trabalho em si, melhoria do espírito de equipe, melhoria nas habilidades de comunicação entre as pessoas, aquisição de novas habilidades, crescimento através da participação, maior senso de posse das máquinas, diminuição da rotatividade do pessoal, satisfação pelo reconhecimento. Tá? Então, essas seriam as características da TPM. Né? Acho que ainda dá para a gente falar um pouquinho mais da preventiva. Tá? E depois a gente fala das outras amanhã. Então, vamos falar um pouquinho sobre a preventiva. Né? Aqui tem um exemplo, vamos direto no conceito de manutenção preventiva. Tá? A manutenção preventiva obedece um padrão previamente esquematizado, que estabelece paradas periódicas com a finalidade de permitir a troca de peças gastas por novas, assegurando assim o funcionamento perfeito da máquina por um período pré-determinado. O método preventivo proporciona um determinado ritmo de trabalho, assegurando o equilíbrio necessário ao bom andamento das atividades.
O controle das peças de reposição é um problema que atinge todos os tipos de indústria. Uma das metas que se propõe ou algo de manutenção preventiva é a diminuição sensível dos estoques. Isso se consegue com a organização dos prazos para a reposição de peças. Assim, ajustam-se os investimentos para o setor. Então, o que acontece? Se eu tenho uma boa programação preventiva, né, eu não preciso ter vamos falar, por exemplo, de troca de rolamento. O que pode acontecer? Se eu faço só uma manutenção corretiva, eu tenho que ter um estoque muito grande de rolamento, né? Eu tenho que ter um estoque muito grande de polias, eu tenho que ter um estoque muito grande de correias, porque do nada, né, eu tenho que estar trocando uma peça dessas porque entrou em colapso. Né? Ela entrou em colapso, veio a falha, né? A máquina parou e eu tenho que dar um jeito, eu tenho que ter uma correia. Né? Não pode esperar que a correia vá partir e eu vou ter que pegar uma condução, né? Sair lá do distrito industrial, chegar aqui no centro, comprar uma correia, né? E voltar para a fábrica para trocar. Não. Se eu vou fazer corretivo, vou ter que ter um estoque de correias, vou ter que ter um estoque de rolamentos, vou ter que ter estoque de polias. Ou seja, eu acabo tendo muita coisa parada, eu vou ter muito dinheiro, né, estocado, vou ter dinheiro que está ali, que não é produtivo, não me gera lucro, não me gera... Né, é só bem que está amortizado ali, né, dentro do almoxarifado, não está servindo para a produção. E se a gente tem um bom planejamento preventivo, né, eu posso diminuir esses estoques. Porque eu só vou precisar trocar rolamento na data que está previsto a troca de rolamento. Então, eu nem preciso ter esse estoque desse rolamento lá no meu almoxarifado. Somente nas vésperas da troca, que está planejado, para a máquina tal, o motor dessa máquina tal, eu vou trocar o rolamento, né, da máquina, né, a cada 90 dias. Então, a cada 90 dias eu faço encomenda do rolamento. Né? Faço encomenda e chega quase na hora, tem que chegar quase na hora da troca. Não deve estar parado dentro do almoxarifado. Né? Porque é custo de produção. Ter alimento dentro do almoxarifado, eles fazem parte do custo de produção. Então, quanto menos tempo esse equipamento fica dentro do almoxarifado, né, menor tem o custo de produção. Né? Porque se eu tenho programado que a troca do rolamento, né, ele é de cada 90 dias, está marcado o dia 20 de agosto trocar o rolamento da máquina tal. Dia 19 de agosto é que ele vai entrar no meu estoque. Ele vai entrar no meu estoque dia 19 e sai dia 20. Tá? Por quê? Porque isso aí diminui o custo da produção. Ele não fica como um bem lá no estoque, eu vou ter que pagar imposto. Dois certificados, tá? Então, como estou dizendo para vocês, quanto menos tempo o material fica dentro do meu almoxarifado, né, menor é o meu custo. Tá? Porque se eu tenho muita coisa dentro do almoxarifado estocado, eu vou pagar imposto sobre aquilo que está parado. Tá? Porque ele faz parte de bem. Né? Não, por enquanto, ele não virou produto, nem um maquinário que entra em depreciação. Né? Agora, se eu tenho o meu rolamento, né, que está ali programado para o dia 20, ele entrou dia 19, no dia 20 ele saiu, né, ele não chegou a fazer parte, né, dos bens da minha indústria, porque ele já entrou para amortização no dia seguinte. No momento que ele é instalado na peça, no motor, lá no meu mancal, ele passa a fazer parte da amortização da máquina.
Tá? Então, ou seja, ele não vai me gerar custo. Tá? Ele, a partir daquele momento, ele deixa de me gerar um custo de uma coisa que está parada. Tá? O método preventivo proporciona um determinado ritmo de trabalho, assegurando o equilíbrio necessário ao bom andamento das atividades. O controle das peças de reposição é um problema que atinge todos os tipos de indústria. Uma das metas que se propõe o órgão de manutenção preventiva é a diminuição sensível dos estoques. Isso se consegue com a organização dos prazos para a reposição das peças. Assim, ajuste-se os investimentos para o setor. Se uma peça de um conjunto que constitui um mecanismo estiver executando seu trabalho de forma irregular, ela estabelecerá fatalmente uma sobrecarga das demais peças que estão interagindo com ela. Como consequência, a sobrecarga provocará a diminuição da vida útil das demais peças do conjunto. O problema só pode ser resolvido com a troca da peça problemática com antecedência para preservar as demais peças. Em qualquer sistema industrial, a improvisação é um dos focos de prejuízo. É verdade que quando se improvisa, pode-se evitar a paralisação da produção, mas perde-se em eficiência. A improvisação pode e deve ser evitada por meio de métodos preventivos estabelecidos pelos técnicos de manutenção. A aplicação de métodos preventivos assegura um trabalho uniforme e seguro. Planejamento e organização fornecidos pelo método preventivo são uma garantia aos homens da produção que podem controlar, dentro de uma faixa de erro mínimo, a entrada de novas encomendas. Com o tempo, os industriais foram se conscientizando de que a máquina que funcionava ininterruptamente até quebrar acarretava vários problemas que poderiam ser evitados com simples paradas preventivas para lubrificação, troca de peças, gastos ou ajustes. Essa é uma visão muito antiquada que se tem e, infelizmente, ainda é muito comum no Brasil, né, de que máquina parada é prejuízo. Né? Máquina parada é prejuízo quando tu vai com ela funcionar até ela quebrar. Né? Aí sim ela se torna uma máquina parada com prejuízo. Mas máquina parada para manutenção ela não é prejuízo, ela é investimento. Né? E isso que tem uma mentalidade, às vezes, um pouco atrasada na industrialização brasileira. Né? Que o capitalista que botou dinheiro, ele acha que se ele comprou uma máquina, uma injetora de plástico, que ela tem que funcionar 24 horas. E quanto mais tempo ela funcionar, maior o retorno do investimento dele, mais ele vai produzir, mais ele vai vender, e mais ele vai vender, maior vai ser o lucro dele. Mas se tu não der manutenção dessa máquina, ela vai ter uma vida útil muito pequena. Tá? E tu vai depois, provavelmente, teus problemas que vão surgir, né, por ela ter se trabalhado até a exaustão, vão ser muito maiores do que se tu tivesse investido numa manutenção preventiva. Tá? Então, se tu vai investir numa uma manutenção preventiva, tu vai ter essa máquina por muito mais tempo. Então, de repente, tu usou tua máquina por 5 anos ininterruptamente e, de repente, ela vai ser uma máquina provavelmente muito difícil de ser recuperada. Enquanto que tu fez um investimento de manutenção preventiva, de repente uma máquina muito cara, né, em vez de tu usar 5 anos ininterruptamente, tu poderá vir a usar, sei lá, 10, 15 anos essa máquina, né, com as adaptações necessárias para que ela se mantenha funcionando sem te dar grandes problemas. Não quer dizer que ela não vai te dar problemas, ela vai te dar problemas, né? Mas se tu planeja bem a tua manutenção, tu vai ter por muito mais tempo o uso dessa máquina. Tá? Com o auxílio de relatórios escritos sobre os trabalhos realizados, são suprimidas as inconveniências das quebras inesperadas. Isso evita a difícil tarefa de trocas rápidas de máquinas e improvisações que causam o desespero do pessoal de manutenção coletiva. Quando eu assumi lá na empresa lá para trabalhar fazendo manutenção preventiva, não se havia registro de histórico de quebra das máquinas. Não havia nenhum tipo de registro. 10 anos se passaram e não se registrou nada, não tinha nenhum livro de registro das máquinas. Né? E o trabalho que deu mais trabalho, né, para a gente fazer
foi criar um registro de históricos. Isso a gente conseguiu fazer um registro histórico simplesmente através dos memorandos entre a produção e a manutenção. Então, se pegava lá os memorandos, pegou um setor de ensaque, né? A gente tinha 3 setores de ensaque de adubo, né? Você pegou ensaque 1, né? Então, tinha o encarregado do ensaque 1, ele tinha os memorandos todos, fui lá atrás dos memorandos todos do pessoal que foi encarregado do setor de ensaque 1. Né? Aí tinha todo lá a troca do retentor, troca do não sei o que, troca do rolamento, troca da bucha, troca de rolete, troca lá nos elevadores de caneca, troca da corrente. Então, assim, a gente, através das solicitações de manutenção de cada setor, a gente conseguiu fazer um, um histórico, né, de cada setor. Né? Então, a granulação, a parte né, da granulação, quais são nas peneiras, que acontecia com as peneiras, o que acontecia nos ciclones. Então, todos esses equipamentos a gente foi fazendo, em cada setor que tinha, quais eram os pedidos de manutenção corretiva, porque era o que tinha acontecido nesses 10 anos de manutenção anteriores a se fazer a preventiva. Né? A partir desse histórico, a gente começou, então, a produzir e a fazer os nossos roteiros de manutenção diária. Né? E a partir, então, do histórico e do nosso levantamento, aí a gente começou a levantar níveis de vibração. Todos os dias a gente levantava níveis de vibração, todos os dias a gente fazia medidas de temperatura de mancais, todos os dias a gente fazia as inspeções visuais. Né? Então, a inspeção visual, né, de todas as máquinas é feita todos os dias, então para isso a gente tinha um técnico mecânico que fazia essa parte de inspeção. Né? A gente tinha um técnico de lubrificação que fazia a reportagem de todos os níveis de lubrificação que a gente tinha nas máquinas. Então, foi tudo feito uma rotina. Né? Depois dessa rotina, né, a gente começou depois, mais adiante, fazer estudos estatísticos em cima disso. Né? Mas aí outra conversa que vai ficar para amanhã. A manutenção preventiva abrange cronogramas nos quais são traçados planos e revisões periódicas completos para todos os tipos de materiais utilizados nas oficinas. Isso inclui também levantamento que visam facilitar sua própria introdução em futuras ampliações do corpo da fábrica. A aplicação do sistema de manutenção preventiva não se deve restringir a setores, máquinas ou equipamentos. O sistema deve abranger todos os setores da indústria para garantir um perfeito entrosamento entre eles, de modo tal que, se eu constatar uma anomalia, as providências independem de qualquer outra regra que porventura venha a existir nessa oficina. Essa liberdade dentro da indústria é fundamental para o bom funcionamento do sistema preventivo. O aparecimento de focos que ocasionam descontinuidades no programa deve ser encarado de maneira séria, organizando os estudos que tomem por base os relatórios preenchidos por técnicos de manutenção, que deverão relatar em linguagem simples e clara todos os detalhes do problema em questão. A manutenção preventiva nunca deverá ser confundida como um órgão de comando, apesar dela ditar algumas regras de conduta a serem seguidas pelo pessoal da fábrica. A manutenção preventiva cabe apenas no lugar de apoio ao sistema fabril. O segredo para o sucesso da manutenção preventiva está na perfeita compreensão de seus conceitos por parte de todo o pessoal da fábrica, desde os operários até a presidência. A manutenção preventiva tem por um alcance extenso e profundo, deve ser organizada. Se a organização da manutenção preventiva carecer da devida solidez, ela provocará desordens e confusões. Por outro lado, a capacidade e o espírito de cooperação dos técnicos são fatores importantes para a manutenção preventiva. Tá? Geralmente, no início da implantação de um trabalho desse, é visto com muita desconfiança dentro da indústria. Tá?
Se vocês tiverem uma indústria que não tinha nenhum tipo de manutenção preventiva, ou se tinha alguma coisa parecida com preventivo, e vocês quiserem implantar um sistema sério, no início vai ser muito questionado pelo pessoal, vai ser aquela coisa de que vocês não estão atrapalhando a produção, de que estão parando a produção toda hora, né? De que não deixam o pessoal trabalhar direito. Então, às vezes tem muito dessa, desses empecilhos, né, que se encontra quando a gente quer implantar um sistema desse tipo, né, do preventivo. A manutenção preventiva deve também ser sistematizada para que o fluxo dos trabalhos se processe de modo correto e rápido. Sobre esse aspecto, é necessário saber qual deve ser o sistema de informações empregado e os procedimentos adotados. O desenvolvimento de um sistema de informações deve apresentar definições claras e objetivas e conter a delegação de responsabilidade de todos os elementos participantes. O fluxo das informações deverá fluir rapidamente entre todos os envolvidos na manutenção preventiva. Então, vamos passar direto aqui para os objetivos da manutenção preventiva, né? E os objetivos principais, né, são a redução de custos, tá? Em sua grande maioria, as empresas buscam reduzir custos incidentes na produção daquilo que ele fabrica, né? A manutenção preventiva pode colaborar atuando nas peças sobressalentes, nas paradas de emergência, aplicando o mínimo necessário, né? Então, é aquela história, a redução de custos porque eu vou trabalhar com menos material necessário para reposição, ou seja, eu vou ter menos peças sobressalentes, né? Ou seja, diminui esses estoques, as horas ociosas a gente tende a diminuir, né? Porque a gente vai trocar as horas ociosas de máquina por horas planejadas, né? E a ideia de trabalhar sempre com material novo e não com material recuperado, né? Porque na corretiva, às vezes, o que acontece porque a gente tem que fazer a troca rápida, né? Não há tempo de se procurar a peça, de se comprar uma peça, e se faz, então, uma recuperação, né? Que não é, às vezes, o ideal. A qualidade do produto, a concorrência no mercado nem sempre ganha com menor custo. Muitas vezes ela ganha com produto de melhor qualidade. Para atingir a meta de qualidade do produto, a manutenção preventiva deverá ser aplicada com maior rigor. Tá? Máquinas deficientes versus máquinas eficientes, abastecimento deficiente versus abastecimento otimizado. Outro objetivo é aumento da produção. Né? O aumento da produção de uma empresa se resume em atender a demanda crescente do mercado. É preciso manter a fidelidade dos clientes já cadastrados e conquistar outros, mantendo os prazos de entrega dos produtos em dia. Tá? E para manter prazo de entrega é fábrica funcionando sem máquina parada. Tá? Então, a manutenção preventiva colabora para o alcance dessa meta. Efeitos no meio ambiente, né, em determinadas empresas, o ponto mais crítico é a poluição causada pelo processo industrial. Se a meta da empresa foi a diminuição da emissão da poluição, manutenção preventiva, como primeiro passo, deve estar voltado para equipamentos antipoluição. Tá? Principalmente aqui nossa volta, aqui, né? A gente trabalha com indústrias com certo nível de poluição. Aumento da vida útil do equipamento. Né? Aumento da vida útil do equipamento é um fator que, na maioria das vezes, não pode ser considerado de forma isolada. Né? Então, a vida útil do equipamento, né, tem como consequência a redução de custos, da qualidade do produto, aumento da produção e efeitos no meio ambiente. Redução dos acidentes de trabalho, isso aqui também é importante, né? Uma manutenção preventiva, né? A gente também consegue se ter uma redução, né, quanto aos acidentes de trabalho, porque muitas das vezes os acidentes de trabalho ocorrem, né, quando há uma falha na máquina e se tenta resolver aquela falha ali momentaneamente e pode vir a ser fatal. Né? A pessoa perdeu um dedo, perdeu uma mão, né, por um acidente que poderia ser evitado
se a manutenção da máquina tivesse sido feita corretamente. Né? E acidentes de trabalho causam aumento de custos, né? Diminuição do fator da qualidade, né? Prejudicial ao meio ambiente, né? Diminui a produção, diminui a vida útil do equipamento. Né? A gente tem todo um problema atrelado aos acidentes de trabalho. Tá? E como é que a gente pode desenvolver um programa de manutenção preventiva? Né? Decidir qual tipo de equipamento deverá marcar a instalação da manutenção preventiva com base no feeling, ou seja, no conhecimento. Feeling é aquele conhecimento prévio que se tem sobre a máquina, né? Da supervisão de manutenção e da operação. Então, a gente também tem que efetuar o levantamento e posterior cadastramento de todos os equipamentos que serão escolhidos para iniciar a instalação da manutenção preventiva, no plano piloto. Né? Como eu disse para vocês, né? Eu comecei lá com uma unidade de ensaque, né? Então a gente pegou porque era a menor unidade que tinha dentro da fábrica, era aquela unidade de ensaque, que era, não era uma unidade de ensaque automatizada, ainda era uma unidade de ensaque do estilo mecânico, né? Então a gente optou por começar por aquela unidade. Então se fez todo o histórico daquela unidade, se fez todo o levantamento daquela unidade, e a partir dali a gente, né, fez o saque 1, depois o saque 2, o saque 3, aí a gente passou para o setor do NPK, né, que era uma unidade não tão complexa, né, porque a gente só tem o misturador e os moinhos, né, e alguns outros equipamentos, né, para depois, por último, entrar no setor de granulação, que aí o setor de granulação era mais complexo por ter muito mais equipamentos. Tá? Então, redigir o histórico dos equipamentos relacionados ao custo da manutenção. Tá? Isso também é uma coisa que a gente apenou, porque a gente conseguiu levantar o histórico através dos memorandos, né, de troca, mas, por exemplo, para fazer o custo, nós estávamos em plenos anos 80, onde a inflação era de 25% ao mês, né, chegou até 75% ao mês. E tentar fazer um histórico de custo, né, sem ter as datas previstas específicas de compra e troca, foi uma coisa que a gente acabou não fazendo. Tá? Foi inviável fazer isso, porque a inflação da época não nos deixava, né, porque a gente não tinha muitos parâmetros, né, para a gente conseguir ter esse custo do histórico, né? Porque isso eu estou falando de 1988, a fábrica tinha sido inaugurada em 1978, e entre 78 e 88 a inflação do último governo militar era galopante, né? Ela era de 25, 30, chegou a 75% ao mês, só para vocês terem uma ideia. Né? Elaborar os manuais de procedimentos para manutenção preventiva, indicando as frequências de inspeção com máquinas operando, com máquinas paradas e intervenções. Isso aí sim, depois que tu consegue, né, fazer o histórico, fazer os primeiros levantamentos, aí tu começa a fazer o manual. Né? Quais são os procedimentos de frequência de inspeção. Tá? Enumerar os recursos humanos e materiais que são necessários para a instalação, ou seja, qual o tamanho da equipe que tu vai ter, né? E essa equipe tem que ser de acordo com o tanto que tu vai fazer, né? Apresentar o plano para aprovação da gerência e da diretoria, isso é normal, né? Treinar e preparar a equipe de manutenção. O ferramental e o pessoal que seja necessário, se a empresa contar com um modelo de organização ótimo, né? O material sobressalente adequado. Claro, essa parte ferramental e pessoal vai ser de acordo com o tamanho, né, da tua empresa. Né? Se tu tens uma empresa de grande porte, tu vai ter, de repente, recursos abundantes para montar teu ferramental e pessoal para fazer isso. Né? Se a tua empresa já não for de grande porte, for de médio ou pequeno porte, provavelmente tu vai ter que adequar esse teu plano, né, com os recursos que a empresa te disponibiliza.
o controle da manutenção. É preciso manter o controle de todas as máquinas com auxílio de fichas individuais, né? E por meio de fichas individuais faz o registro da inspeção mecânica da máquina com base na sua informação, programação e sua manutenção. Tá? E essas fichas, quanto mais organizado vocês estiverem nessas fichas, maior número de informações, né? Data da fabricação, qual é o fabricante, quais são as peças. Não, eu tenho um motor, que motor é esse, qual é a potência desse motor, qual é o fabricante que tem ali, quais são os fabricantes que eu posso substituir, porque, por exemplo, daqui a pouco você tem uma marca daquele motor e aquele motor não é mais fabricado, não tem mais aquele fabricante do motor, né? E qual seria, né, o equivalente dentro do mercado disponível, né? Então, todas essas informações podem estar dentro da ficha de vocês, tá? Então, quanto mais informações dessa ficha tiver, maior garantia vão ter, né? Essas fichas, claro, elas podem ser organizadas manualmente, né? Mas se recomenda que isso, no início, se faça manualmente, mas que se passe tudo isso para um sistema automatizado, né? Se faça tudo um programa de controle, né? E se desenvolva um programa de controle para que, né, se tenha a informação com maior rapidez, tá? O controle manual, vou dizer para vocês assim, ele é antiquado, né? Não se recomenda. Tá? Façam o controle dessa. Aqui tem uma coisa muito antiquada. Quando eu comecei, exatamente, eu comecei assim, né? Exatamente com um arquivo de 4 gavetas, com pastinhas, com fichinhas, né? Onde eu tinha depois lá as fichas da manutenção coletiva, da preventiva, né? Depois da preditiva. A gente foi por esse caminho. Mas eu estou falando de anos 80, gente. Isso aqui me lembra muito, né, meu começo lá com os anos 80 fazendo isso, né? Mas já no final dos anos 80, no pezinho dos anos 90, né, a gente já começou a investir, né, em ter um microcomputador, compramos um microcomputador na época, se investiu em comprar programas, né, e se passar todo esse controle manual para um controle feito por sistema automatizado. Tá? Então, nem vou falar muito disso aqui, porque isso aqui está muito arcaico, tá, gente? Olha a figurinha do computador que eles me botaram aqui. Um computador desse aqui tem menos memória do que um celular do vagabundo. Tá? Então, o que eu digo a vocês é, hoje, até tem um fax aqui. Que barbaridade, que coisa mais antiga. Eu estou muito velho para ouvir tudo isso. Tá, gente, então amanhã a gente continua. Por hoje é só. Olha, bateu em cima do horário hoje.